Hoje, a gente até tem, por exemplo, as ferramentas, por exemplo, o Power BI, o próprio Excel, se trabalhar com dashboards, isso facilita bastante essa questão da comunicação e encurta esse caminho do PowerPoint. Eu, em Não, gente. reuniões, até trazer uma questão, uma dica que eu acho que é efetivo, o pessoal já deu um feedback legal disso, que quando eu convoco uma reunião, eu já boto uma pauta, se dois, três tópicos em bullet points, e às vezes, se é o caso, eu anexo o arquivo que é a base para começar, para a pessoa já dar uma olhada ali, não chegar assim meio cru e a gente perder 15 minutos de reunião para a pessoa entender o caminho de mudança que caiu, né? Isso ajuda pra caramba. E uma coisa que uma vez falaram para mim e me surpreendeu, que eu fiquei feliz, né? Essa é a verdade. A pessoa falou assim: eu gosto de participar de reunião com o Paulo porque a gente nunca sai sem ter o que fazer. E aquilo para mim me chamou a atenção porque para mim de fato era básico. Toda vez que ia acabar uma reunião, eu falava, a galera já estava meio que se despedindo, eu falava, não, pessoal, pera lá, vamos combinar aqui. O que que a gente fechou da reunião? Vamos fazer um resumo. Ah, o Diego vai fazer isso para quando? Ah, o Thiago vai fazer isso para quando? Eu vou fazer isso para quando? Imagina que eu estava dirigindo, indo para o trabalho, e eu via na minha frente, numa rua meio de lama, assim, meio de terra molhada, um pai de bicicleta levando a filha e o guarda-chuva e o guidão ao mesmo tempo para levar a filha para a creche 6 horas da manhã. E eu pensava assim, esse cara é medíocre? Porque aparentemente quem não acorda às 5 da manhã não faz parte do 5 a.m. Club e é medíocre. Eu achei muito fora da casinha, assim, sabe? Muito para quem está com a vida extremamente estruturada, tô no meu apartamento, nesse bairro bacana, e eu preciso acordar às 5 da manhã para que tudo ocorra bem. Então, E aí, pessoal, beleza? Todo mundo pronto para a próxima hora com a gente? Essa semana a gente vai conversar uma horinha sobre gestão do tempo. Não foi só você que reclamou de não ter tempo, fui eu, foi o Diego, foi o Paulo. Então, hoje, o que nós vamos compartilhar com vocês? Aonde que nós perdemos o tempo? Como que nós conquistamos o tempo? E como que nós vencemos o improviso? Bora para essa hora? Junto comigo, eu já falei, já dei com a língua nos dentes, mas o primeiro a ser apresentado aqui é o nosso empreendedor mor. Então eu vou apresentar esse nosso colega que já subiu na cadeia e está não, lutando com subiu os na cadeia? clientes. Não, calma lá. Você explica essa história direito aí, Thiago. Como você Não. subir na cadeia? Tá doido, rapaz? Hum. Então, vamos lá, É o Diegão. Você, chefe. isso aí, o chefe, muito boa. Na Então vamos pro cadeia, na chefe. cadeia de, se diz de crescimento, né? De Crescimento, crescimento exatamente. Na cadeia ninguém quer ficar, né? profissional. Deus o livre. Então vamos lá, né? O primeiro é uma pessoa e uma empresa que já ganhou vários prêmios, pessoal. Vai lá, Diegão. Fala sobre um pouquinho de gestão do tempo. Ajuda a gente nessa parte aí. Vamos falar primeiro sobre os vilões, né? Sobre aqueles caras que realmente nos atrapalham muito. Gente, vamos lá. Você não acompanhou os outros episódios aí, fica o convite, mas eu sou o Diego, eu tenho uma agência, Code Blue, uma agência de e-commerce, já estou com 40 anos e desses 40 anos, há 5, 6 anos eu empreendo. E empreendo, digo, né, realmente trabalhando exclusivamente só no CNPJ, né? Ah, e no que se trata tempo, quando surgiu essa pauta para a gente trazer aqui para vocês, a gente pensou, gente, é tão importante a gente conversar sobre isso com o pessoal. Se você está aqui assistindo a gente, saiba que você está ganhando tempo, está investindo tempo. Porque nós vamos aqui falar um pouquinho sobre as coisas que atrapalham e ajudam você a gerir melhor o tempo que lhe é dado. E eu gostaria de começar com aquilo que atrapalha, e não é pouca coisa, né? Hoje em dia, muita coisa rouba o nosso tempo, e rouba mesmo.
Quantas vezes você não se pegou falando assim, poxa, mas eu não tenho tempo de fazer isso, eu não conseguiria, encaixar na minha agenda ou achar um horário, alguma forma de fazer tal coisa, mas, vamos ser sinceros aqui, eu e tu e eu. Quanto tempo você tá nas telas, scrollando, vendo vídeos curtos ou jogando joguinho, e ninguém tá falando sobre certo e errado? Não hoje, né? Um outro momento a gente pode falar um pouquinho mais sobre o que os vídeos curtos fazem com o seu cérebro. Mas a gente está falando aqui sobre tempo. Consome um tempo danado, detona o seu tempo, detona a sua concentração. O iPhone ele tem um negócio que eu gosto muito, eu realmente não sei se o Android tem também, que ele toda semana ele joga na sua cara. Ele te manda um relatório semanal de como foi a sua semana no celular, quanto tempo você ficou essa semana no celular e a diferença com relação à semana anterior. E ele te mostra certinho aonde você ficou mexendo, quantas horas por dia você ficou mexendo em cada coisa. Redes sociais, vídeos, enfim, tudo isso vai nos consumindo. Uma das coisas que eu fiz sabendo disso, né? Sabendo que é sério, sabendo que é um vilão. Uma das coisas que eu fiz foi determinar horários para mexer no celular, determinar até dias. Tem dias que eu falo, não, hoje eu não vou mexer, para justamente ir amadurecendo ali, né? E criando até um tônus, né? Uma força mental, assim. E algo que vai mudar a sua vida, mudou muito a mim, eu até coloquei isso no meu livro lá, que é desligar as notificações. Também rouba muito tempo. Quantas vezes você não está cozinhando, não está lavando louça, não está no banheiro, tomando banho, até dormindo, passeando com a sua família, gente. E é o WhatsApp, plim, 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 né? E o Gmail, enfim, teus apps todos pipocando, te incomodando, te tirando do momento, não te permitindo usufruir daquele tempo como deveria, entrando em coisas que nem dá para você resolver agora. Não. Quem manda no teu aparelhinho tem que ser você. E você diz que horas você abre, você diz que horas você mexe, e não o contrário. É isso, E, Tiagão. Eu e acredito que se a galera fizer isso, cuidar de notificações e cuidar de tempo para fazer as coisas, ele vai sentir que parece que tem o dobro de horas no dia. é o mito do multitarefa, né? A impressão que você faz tudo e não faz nada. Uhum. Você fica recebendo notificação, você olha um pouquinho de cada coisa, mas nada profundamente. Não, tá ali só passou o tempo e realmente só passou o tempo mesmo, né? Não fez nada, se não é produtivo. Terminou aquele dia, você falou assim, ah, pô, o que que eu fiz? Você não consegue nem levantar o que Nossa, você fez mandou ali e falar muito assim, mexi no bem. celular. Uhum. Exatamente, parece um falso trabalho, né? Não, eu me mantive ocupado, realmente. Mantive-me com a cabeça cheia. E o que que você resolveu? Qual resultado você entregou? O que que isso agregou? Você para pensar e muito pouco. Sendo que o mesmo tempo focado, enfim, eu já estou queimando todas as pautas, perdão, gente. A gente vai explorar, tá, pessoal, um pouquinho, muito mais tudo isso que eu estou pincelando, mas o mesmo tempo focado daria resultados completamente diferentes. Então, ouvimos primeiro aí o Diegão, pô, uma baita experiência. Eu vou trazer um outro cara aqui, que já é conhecido do canal. Ele é o maior jogador de War que eu conheço. Meu bicho é estrategista pra caramba. Eu tentava ganhar, o cara tava indo lá pela Oceania e, e virava o jogo, era impressionante. Ele não é bom só no War, ele tá há mais de 15, 16, 18 anos, tem maior idade numa das três maiores empresas do Brasil com gestão de pessoas. Bicho, isso é sucesso pra caramba, né? E não é à toa que ele chegou lá, não foi perdendo tempo, não foi no Tigrinho e tal. Paulo de Tarso, né? Vem aqui, fala um pouquinho sobre o vilão do tempo pra gente. Você precisa participar dessa conversa. Fala galera, tudo bem com vocês?
Tiago, realmente gestão do tempo é algo que faz muita diferença. E eu também queria contar uma historinha rápida aqui. Eu fiz um curso de mindfulness uma vez, e nesse curso, cara, o pessoa que estava dando lá o treinamento, ele falou uma coisa que me surpreendeu demais. Eu achei que era só eu que fazia aquilo, né? Ele falou assim: você que tenta organizar os seus e-mails em pastas, saiba que você está perdendo tempo fazendo isso. Eu achava que tinha tido uma ideia fantástica e o cara colocou aquilo num treinamento. Então, realmente era algo, eu percebi que era algo que muita gente fazia. E ele começou a abordar aquilo e falou: quanto tempo você perde só procurando as pastas que você vai salvar o e-mail para você poder organizar esse negócio? Né? E hoje em dia a tecnologia traz para você uma forma de você pesquisar rapidamente ali o que você precisa encontrar. Confesso para vocês que quando eu fui contar, tinha mais de 30 pastas, sem contar subpastas, que eu ficava procurando cada assunto para colocar ali naquela organização toda que eu queria ter. E a partir daquele dia eu passei a ter uma pasta, lidos. Então, minha caixa de entrada começa a encher, eu terminei de resolver, eu jogo para o Lidos, eu não resolvi ainda, eu marco, né? Tecnologia tem isso hoje, para todas as ferramentas tem ali seus botõezinhos, suas marcas e tal. E aquilo fez com que, só aquela ação fez com que eu passasse a economizar tempo, e mais do que isso, me trouxesse até paz no sentido de como fazer isso, porque às vezes eu procrastinava em ver meus e-mails, porque eu sabia que eu precisava de mais tempo para poder ficar olhando a pasta e arquivar aquele negócio, e a partir do momento que eu segui aquela orientação lá desse curso que eu fiz, é rápido agora. Até no meu celular, eventualmente, eu simplesmente bato o olho e falo: isso aqui não me interessa, não, isso aqui está resolvido, eu jogo para o lado, já vai para a pasta. E só isso já me fez economizar algum tempo. E, de novo, né, tem uma questão da mentalidade ali, do cérebro da gente, poder fazer isso rápido e evitar a procrastinação. E a gente vai falar sobre isso e sobre várias outras coisas hoje, Thiago. Vamos lá. Não, legal, Paulo. Pô, muito boa essa tua dica de e-mails. Eu faço bastante pasta. Acho que eu vou começar a simplificar minhas Eu pastas. também, cara. Talvez O isso Paulo falando e eu facilite a pensando, vida. cara, eu tenho um monte de pasta. Acabei de aprender mais uma e faz muito sentido. Obrigado, Paulo. Mas o que está por dentro disso é a questão da simplificação, né? Eu ouvi, queria que vocês também ajudassem aqui nessa questão de reunião. Pô, a gente faz bastante reunião e daí tem gente que fala assim, pô, reunião ou e-mail? O que faz uma reunião ser produtiva? É comunicação? É, que vocês falam assim, pô, essa reunião aqui foi legal por conta. Dá um fator aí, pessoal. Não sei se conseguem Eu tava pensando ajudar aí. nisso hoje, cara. Bem fora da pauta, mas é um assunto muito Uhum. legal. Eu tava pensando nisso hoje. Eu tava refletindo assim, caramba, tá difícil. Tá difícil esse povo. Porque vamos parar para pensar assim: você escreve um e-mail grande, bem detalhado, bem descrito, para realmente não ficar dúvida na comunicação. O pessoal reclama. Que merda de e-mail grande, que saco, e-mail comprido, não vou ficar lendo esse troço. Legal. Então tá, então vamos tentar algo mais dinâmico. Vamos imaginar aqui, tá, pessoal, para facilitar o exemplo, que é um assunto difícil, um assunto que demanda explicação, senão vai gerar problema. Então eu vou mandar um áudio, horrível, né, essa metodologia, mas enfim, vou mandar um áudio de 3 minutos, 5 minutos no WhatsApp. Nossa, é um drama. Meu Deus, é um podcast, que absurdo! Como é que me mandam um áudio de 5 minutos? Aí você fica, bom, vou ligar. Não, não se liga para as pessoas, que invasivo. Vamos fazer uma reunião. Pô, tudo é reunião, manda um e-mail. Correndo atrás Gente, do rabo, né? tá difícil, né? E de alguma forma nós precisamos nos comunicar. Não tem como. Não é brincadeira, não é barzinho, não é cerveja, não é divertido. Estamos falando de trabalho? Workplace, né? Nós precisamos, sim, escrever bastante, ler bastante, entender o que está acontecendo, entender o contexto, fazer reunião quando é necessário. Então, para responder a sua pergunta, quando é perda de tempo?
quando é tosco, quando é desnecessário, quando realmente, às vezes, aquilo percebe-se que era para saciar o ego de alguém, que era só para demonstrar alguma atitude, não para resolver o teor do assunto em si. Quando é para resolver o teor do assunto em si, na minha concepção, independente do meio, precisa se mergulhar nele, precisa explorar ele mais a fundo para resolver, né? Tem uma questão bem interessante, Diego, que eu já ouvi falar e comecei a colocar isso em prática, que é com relação à duração da reunião. Então, é uma coisa que eu tenho me preocupado, inclusive com as minhas equipes, de fazer algumas conversas mais rápidas, né, agendadas. Eu tenho algumas conversas estruturadas, assim, não tem data para acontecer, data e hora, né, exata, assim, toda segunda-feira, às 11h15, às 11h45, é uma das conversas que eu tenho com a minha equipe. E lá a gente leva algumas informações, a gente já tem aquilo estruturado, tem um painel que eu abro e falo, galera, tem que olhar isso, 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 isso. Então, nesse sentido, Tiago, respondendo a tua pergunta, reunião, para ela fazer sentido, ela tem que estar bem preparada, você não pode chegar lá despreparado, ela tem que ter, de fato, um objetivo para ser definido ali, né? Então, se você fez uma reunião, você está reunindo pessoas para tomar uma decisão, não é uma apresentação, que eventualmente também pode ser algo necessário, é uma reunião para você discutir algo e você vai colocar ali a tua pauta, o assunto, então não pode ser algo desestruturado. Tem uma coisa que me chama muita atenção, falando já de tempo, mas também pensando em perder tempo para preparar a reunião. Eu tenho trabalhado muito isso com a minha equipe, no sentido de, sabe, pessoas que ficam gastando tempo para preparar slides. Isso também é uma coisa que me preocupa. Então, eu tenho trabalhado muito com as minhas equipes, assim, qual que é o teu material de trabalho diário? Ah, é tal coisa. Então, vamos estruturar isso para que você mostre isso na reunião, para que você não gaste tempo pegando isso, colocando no slide para depois ir para a reunião. Isso é tempo perdido. Agora, se você tiver o teu material de trabalho, como que você organiza as tuas entregas, como que você olha o que você está fazendo, faz a gestão do teu processo, aquele que está sob tua responsabilidade, pega aquilo e coloca na reunião para que as pessoas vejam, para que eventualmente você use aquilo ali como base para trazer a tua informação. Isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena. De novo, você não perde tempo gastando lá para preparar slides, que você vai só apresentar na reunião e depois vai jogar fora. Então você usa o teu material do dia a dia para apresentar na reunião, você faz uma análise crítica, né? Então se é uma reunião é para discutir, é para você olhar os dados e dizer, puxa, tá indo bem, puxa, tá indo mal, se tá indo mal, qual que é o plano de ação? E uma coisa que uma vez falaram para mim e me surpreendeu, que eu fiquei feliz, né? Essa é a verdade. A pessoa falou assim, eu gosto de participar de reunião com o Paulo porque a gente nunca sai sem ter o que fazer. E aquilo para mim me chamou a atenção porque para mim de fato era básico. Toda vez que ia acabar uma reunião, eu falava, a galera já estava meio que se despedindo, eu falava, não, pessoal, pera lá, vamos combinar aqui. O que que a gente fechou da reunião? Vamos fazer um resumo. Ah, o Diego vai fazer isso para quando? Ah, o Thiago vai fazer isso para quando? Eu vou fazer isso para quando? E aquilo para mim era básico. Mas em determinada época lá da minha carreira, enfim, no meio, né, de uma conversa, a pessoa deu esse feedback e eu falei, puxa, que legal, né? Aquilo que para mim era extremamente simples e óbvio, para outras pessoas, né, para aquela pessoa especificamente, ela estava convivendo com outros colegas que terminavam uma reunião, tipo, foi uma conversa, e daí tem uma expressão que eu uso bastante, o Diego falou agora há pouco, conversa de bar. Eu falo muito isso para a galera que trabalha comigo. Eu falei, gente, não vamos transformar isso aqui numa conversa de bar. Que você senta, fala, 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 levanta e vai embora. Então, assim, aí é perda de tempo mesmo. Fantástico. Isso é muito comum no corporativo mesmo. A impressão é que você vai para uma reunião para terapia ou para o cara inflar o ego, para ser o palestrinha, né? Você fala assim, eu vou convidar, vou ter meu palco ali e eu vou garantir um tempinho, faz uma apresentação bonita, mas não encaixa com a realidade do serviço. Pô, essa tua dica, Paulo, de chegar e pegar, pô, pega a tua planilha de trabalho, onde você efetivamente analisa as coisas e joga isso para a reunião. Pô, encurta um espaço enorme mesmo, para você deixar as coisas bonitas. Se você não faz um trabalho organizado tal lá, pô, já trata de organizar teu trabalho para as pessoas entenderem numa reunião em curto tempo, né? Hoje a gente até tem, por exemplo, as ferramentas, por exemplo, o Power BI ou o próprio Excel, se trabalhar com dashboards, isso
facilita bastante essa questão da comunicação e encurta esse caminho do PowerPoint. Eu, em Não, gente. reuniões, até vou trazer uma questão, uma dica que eu acho que é efetivo, o pessoal já deu um feedback legal disso, que quando eu convoco uma reunião, eu já boto uma pauta, dois, três tópicos em bullet points, e às vezes, se é o caso, eu anexo o arquivo que é a base para começar, para a pessoa já dar uma olhada ali, não chegar assim meio cru e a gente perder 15 minutos de reunião para a pessoa entender o caminho de mudança que caiu. Né? Isso ajuda pra caramba. E essa última que o Paulo comentou assim, pô, sai da reunião com alguma ação, é essencial. E eu me liguei nisso um dia que eu estava fazendo uma reflexão daquelas diárias, né? Tem um livro lá, uma reflexão diária do Santo Afonso Maria de Ligório. Né? Quem gosta, quem é católico, acho que vale super a pena ler, excelente escritor. E né, uma dessas reflexões ele falava que toda oração que você faz tem que ser com uma resolução. Né? Você fala assim, eu rezei e tal, conversei com Deus, mas pô, daquela conversa, o que saiu daquilo lá? Ah, eu vou chegar e vou ter um propósito, sei lá, de fazer um jejum ou melhorar na minha questão intelectual, ler meia hora de livro ou qualquer outra tipo de ação prática, né? Bem na pegada que o Diego tem e propõe no livro dele, né? Uma pequena açãozinha, É, mas empilhando ela e fazendo verdade. ela ser consistente no decorrer do tempo. Isso é muito interessante para a questão de reunião mesmo. Você ter ação, prática e o teu plano de ação assim que você saiu dela. Eu acho que é um Não, ouro aí que a gente tem das reuniões para reuniões não serem improdutivas. sim. Não, o Paulo hoje tá de brincadeira. Eu não sei você que está assistindo, eu vou reouvir tudo que o Paulo acabou de falar, porque eu estava aqui, tava aqui de aluno, assim, né? Aham. É, fantástico, fantástico. Foi perfeito todas as colocações dele. Inclusive, só no máximo, dando um exemplo, na Code a gente faz daily. É algo muito comum na nossa área de TI, né? Não sei se nas outras áreas também é tão comum. E alguém de fora olhando acharia bobo, porque é uma reunião, como o nome diz, daily, né? Uma reunião diária de 5, 10 minutos por aí, no máximo. Ela é bem, ela é feita para ser bem rápida, aonde todo mundo já sabe o que fazer. Todo mundo entra, fala o que fez ontem, fala o que vai fazer hoje. É esquisito, né? Parece microgerenciamento e tudo mais. Mas, rapaz, isso salva um tempo, resolve uma vida, porque você entende o que está sendo entregue pela empresa, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, quais projetos estão parados e por que, o que, que o cliente falou. E às vezes alguém falta, às vezes alguém entra de férias, às vezes alguém tem algum problema e todo mundo prestando muita atenção. Você sabe o que o cara falou ontem, que ele estava fazendo num projeto tal. Não, pode deixar que eu pego aqui, eu sei que esse aqui está mais em cima e já finalizo, entrega, faz toda a diferença. Meu, que legal falar de vilão do tempo. Eu achei que seria mais triste, né? Mas nós falamos de vilões, né? Das distrações, né? Falta de foco, multitarefa. Deixa eu ver aqui. E-mail. Caramba, a gente usa e-mail todo dia, né? E falamos práticas legais. Comunicação eficaz, ineficaz. Pô, rotinas para a gente melhorar isso aí. E reunião. Gente, foi mais do que eu esperava, né? Para essa primeira etapa, foi muito legal. E eu estou ansioso para ouvir de novo aqui quando a gente tiver a nossa revisão. Vai ser muito legal isso aqui e dá para dar play várias vezes. Eu vou avançar para uma segunda parte. Pô, falamos de vilão, agora vamos falar de heróis, né? Eu vou falar dos heróis. Eu sempre mando uns termos em inglês. Eu sou meio Faria Limer, eu sou um cara de finanças. Então, eu vou mandar dois heróis que são inspirados na língua inglesa, né? O Mindfulness, Paulo já chegou, já mandou esse herói ali, e um outro que é o Flow. Não é a mesma coisa, mas são super-heróis. Quem que me ajuda com esses dois super-heróis Faria Limers aí? Eu vou puxar essa aí, Thiago, e falar um pouquinho do mindfulness. Eu comentei já que eu fiz um curso, né, sobre isso, um curso que foi breve, assim, foram algumas horas lá distribuído em alguns dias. Tem um livrinho também que é bacana, que você encontra em livrarias comuns até, mas
O Diego tá me olhando com um olhar de. Ele vai Eu já falar, quero ele te vai zoar, já falar. quero te zoar. De onde que Ele é o vai livro? falar, De ele onde que vai é o falar, livro, ele vai Paulo? Tá falar. todo mundo querendo zoar o Paulo aqui, só dando contexto pra galera. Na nossa reunião, ele ficava mostrando o livro e falando, de onde que é o livro, Paulo? Falou, Harvard, Harvard, cadê? Harvard. Falou, Harvard falou Você umas Business encontra três esse vezes, porque livro. o livro de Press. Harvard, e o livro de... Harvard! Não, Ai, vai, zoeiras à parte, o livrinho é simples, ó, leiturinha rápida, mas que traz aqui algumas dicas bem interessantes. Mas vamos falar rápido aqui para você que está assistindo a gente. A teoria do mindfulness tem a ver com a questão da atenção plena. E você começa isso, né? E, inclusive tem lá uma questão de meditação. Quando você faz uma meditação, quando você para prestar atenção em você mesmo, quando você simplesmente senta, respira, começa a prestar atenção na sua respiração, você está mandando uma mensagem para o teu cérebro que tem um poder que a gente não consegue calcular, né? Principalmente quando a gente está iniciando isso, parece pura frescura, né? Vamos ser sinceros. A pessoa que começa a fazer isso, ela fala, pô, que babaquice, desculpa o termo. Preciso trabalhar, tem um monte de coisa para fazer e estamos aqui meditando, né? Não passa logo, vamos lá, esse 1 minuto aqui de meditação que eu preciso produzir. Quando você faz isso com o teu cérebro, você começa a liberar uma série de neurotransmissores, você começa a acalmar o cérebro, você começa a deixar ele preparado para começar a ter atenção em uma coisa só. Porque, na verdade, você está treinando ele. Esse conceito do mindfulness, você começa a prestar atenção primeiro em você. Então, você, por exemplo, né, senta, começa a prestar atenção na tua respiração, você sente o ar entrando no seu corpo, você sente a pulsação do teu coração, você começa a prestar atenção lá no teu dedão, que está chegando a pulsação, você fala, pô, Paulo, você está viajando. Cara, é incrível. No começo parece loucura, mas você começa a perceber que esse negócio muda um pouco a forma como você está tratando as coisas. E é interessante, porque meditação, se você coloca uma pessoa numa máquina para examinar, né, para ver lá como é que está funcionando o teu cérebro, a meditação, ela influencia diretamente no córtex pré-frontal. A gente até falou um pouco sobre isso em outros episódios aí, depois você dá uma pesquisada. E o córtex pré-frontal, ele é responsável por onde você toma as suas decisões racionais. Quando você faz esses exercícios, você consegue direcionar o teu cérebro para começar a prestar mais atenção no que você está fazendo. E o conceito do mindfulness começa lá nesse treinamento de você fazer esses exercícios, né? Nesse livrinho aqui mesmo ele fala, quando você acordar, antes de você olhar o celular, Diego falou sobre isso agora há pouco, o livrinho da onde, antes de você desculpa? olhar o celular, oi? O livrinho é da onde, desculpa? Harvard Harvard. Business Antes de você olhar o celular, Press. para na cama e faz um exercício de respiração. Para na cama, né? Exercita ali essa meditação de você prestar atenção no teu corpo, pô, tô acordando, né? Pensa um pouquinho sobre aquilo que está acontecendo naquele momento. O livro do Diego até fala algumas coisas sobre isso aí que eu lembrei agora. E você começa a mudar um pouco o que o teu cérebro está fazendo. O que as pessoas costumam fazer hoje em dia? Acorda, a primeira coisa que faz, vai olhar a rede social. Cara, você já dispara um monte de alerta para o teu cérebro, você já começa a ficar acelerado naquele momento mesmo. Chega na mesa de trabalho, né? Vai trabalhar, chega lá, já começa, pô, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que fazer, deixa eu pensar, de novo, né? O que a teoria ali fala. Chegou na mesa de trabalho, senta e espera 1 minuto antes de começar a produzir. Espera 1 minuto, faz um exercício de respiração. E daí ele começa a te dar essas dicas com relação a o que você vai fazer agora? Você vai ver e-mail? A gestão de tempo fala um pouco sobre isso, né? Agora eu vou ler e-mail. Então você vai só ler e-mail, você não vai fazer um outro processo, você não vai ver um e-mail e começar a trabalhar em cima dele de forma dedicada, você vai organizar. Esse não precisa olhar, esse não precisa olhar, esse não precisa olhar. Ah, esse aqui eu tenho que tratar. Então você marca ele e coloca ali com uma flagzinha dizendo, não, esse aqui eu vou ter que tratar. E daí, de novo, né? Você tem uma atenção plena naquele processo. Depois você vai dizer, não, agora eu vou tratar os e-mails que tem alguma ação minha, por exemplo, né? Falando de e-mail. Aí você vai focar em um por um e vai dar baixa naquelas ações. E o mais incrível disso, para passar aí para o flow, como o Thiago falou, quando você começa a fazer isso, galera, de conseguir concluir a ação, aquilo gera uma satisfação em você, endorfina, ocitocina,
dopamina, serotonina no teu cérebro que você começa a querer fazer mais. E daí vira um ciclo virtuoso na tua vida que você fala, meu, quero fazer mais. Pô, deu certo. Eu estou dando baixa nas minhas ações, as minhas entregas estão acontecendo. Você começa literalmente a ficar orgulhoso de você. E isso faz com que você faça cada vez mais, entregue cada vez mais e transforma você em alguém realmente produtivo. Mas e o O, flow? É o Como funciona o flow? mindfulness, ele parece o super-herói, né, que luta contra o vilão do multitarefa, né, contra o vilão da falta de atenção. Pô, legal pra caramba, né? Eu tô Engraçado que trazendo essa parece história. meio contraintuitivo, né? A gente está falando de tempo, de conseguir entregar mais no mesmo tempo, de ter gestão do tempo, e o Paulo traz, vamos meditar. Pro, talvez para o profissional mais júnior, isso pareça maluquice, né? Então, se eu quero entregar mais, eu tenho que digitar mais rápido, eu tenho que entrar num caos, entrar numa loucura. E no fundo, a entrega de valor muitas vezes é muito menor do que alguém que segue as dicas do Paulo, né? É, diga lá, Tiago. Tranquilo. Ah, que você deu uma É... respirada. Você só apontou para mim, eu vou falar agora. Você me deu a deixa, eu vou virar o palestrinha. Não, brincadeiras à parte. Assim, você falou de mindfulness, mas tem essa questão do flow. Tem até um podcast famoso que fala de flow, que você tem a ter atenção É, plena no mas negócio lá. a O que, gente que, está que é mais isso? É famoso, eu diferente? acho, mas enfim, né? Que tem de diferente, tá? O flow, gente, é uma teoria, né? Tirando a brincadeira do outro podcast, mas flow é uma teoria, não é nem uma teoria, né? É algo que efetivamente acontece no cérebro, que é quando a pessoa entra em estado de flow. Veja, o que o Paulo nos trouxe é algo muito maior, né? Muito mais profundo e envolve todo o seu dia, né? E todos os momentos, e como ele disse, até os hormônios que são liberados no seu cérebro, tirando o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E trazendo hormônios bem mais positivos aí para sua mente. Já o flow é um momento que você entra. E nós queremos entrar neste momento, basicamente. Vou dar alguns exemplos. É algo sabido que, por exemplo, quando o Stephen Curry está jogando um jogo de basquete lá na NBA, com certeza, se naquele momento, sei lá, por algum motivo, alguém parar ele, assim, segurar nos braços dele e falar: Ei, o que você almoçou hoje? Ele vai travar. O cérebro dele vai ficar maluco. O cara, que significa a palavra almoço? Ele vai estar pensando assim, entendeu? Por quê? Porque o jogador de basquete ou de qualquer outro esporte que é um jogador de alto desempenho e está num jogo importante, né, de campeonato de alto nível e tudo mais, ele entra em estado de flow. Significa que tudo o que existe no universo, na mente dele naquele momento, está dentro das quatro linhas da quadra. Nada mais existe fora das quatro linhas. Nada. Ele não, ele treina para isso, não é que ele é algo ruim, é uma distração, não, pelo contrário, ele quer estar em estado de flow porque ele joga muito melhor quando está em estado de flow. E isso acontece na vida profissional também. Não posso dizer que todos, mas, por exemplo, quem já pegou estrada sabe que às vezes você está atento, concentrado e entra num estado de natureza, né, de naturalidade, dirigindo o carro por 4, 5 horas, né? Ou no meu caso, que trabalho com programadores, a gente aqui na Code defende, protege o tempo do dev, o tempo do nosso colaborador. A gente tem técnicas de proteção ao dev. Não se distrai o dev. É uma regra. Você não sabe, o cara pode estar em flow naquele momento. E um dev é desenvolvedor, né? Que a gente chama de dev, né? Um programador. Um dev em estado de flow, ele produz 8 horas de trabalho em 30 minutos.
Ele entra quem já fez código sabe disso, né? Você entra num estado em que só existe aquilo, todo mundo sumiu, que nem dizem, né? A visão preto e você está imerso naquele universo do código onde você só consegue pensar em como executar aquela função, como fazer tal coisa acontecer, e você começa a tirar coisas, você só vai se tocar do que aconteceu, você só vai acordar dali uma hora, às vezes duas, às vezes meia hora, enfim, quando você, de repente, alguém te distrai ou realmente acaba, né? O teu cérebro cansa também, né? E começa a te tirar daquilo, e você vai fazer xixi, vai buscar um café, alguma coisa, daí que você se toca, caramba, fiz uma página inteira, rapaz. De manhã eu já terminei o trabalho de hoje e de amanhã, né? Porque você entrou em flow e produziu muito. Isso acontece bastante no esporte, né? Estou falando assim, eu me lembro do. Eu acho legal automobilismo, gosto bastante de carro, trabalhei em empresa que montava carro, acho fenomenal isso. E o Ayrton Senna era uma pessoa que o pessoal comenta muito desse flow dele. Que o cara tinha o carro ali que trocava as marchas curtinha, aquele motor, aquele volantinho Honda, que hoje em dia é muito mais tecnológico, um Fórmula 1, e o cara dirigia assim sem marcha e É. conseguia guiar o carro de uma maneira extraordinária. E ele às vezes não sentia, saía do carro sem sentir às vezes a ponta dos dedos do pé, da mão, assim, porque estava nesse flow mesmo, né? Um estado assim de atenção e de, Uhum. de produtividade bem intensa, né? E assim é quase que heróico isso, né? E é legal que assim não é só tipo pro esporte, assim, que o esporte é muito de superação, né? Mas é algo que você consegue usar também no dia a dia. Você, pô, aplica no código, ou às vezes você está ali preparando alguma reunião, uma palestra, uma aula, você consegue entrar nesse flow. É, eu mesmo, assim, trabalhando, às vezes eu entro nas minhas planilhas de custos, de preço e de projeções, tu faz esse flow ali, pô, de repente você pisca o olho, pô, passou 3, 4 horas, você tá ali, e parece que passaram 10 minutos, né? Isso aí é um baita do Sim. trabalho, né? Você é um filho, é super orgulhoso, É. né, dos filhos, são nossos projetos, muito legal É, isso. dá a sensação que eu lembro, até quando eu era CLT, assim, eu me dava a sensação, parece absurdo, tá, gente? Para alguns pode parecer absurdo, mas para mim, dava a sensação de, ah, não, deu 6 horas, vou ter que ir embora. Que saco. É sem sacanagem. Maravilhoso, cara. Aham. Professor Cláudio de Barros Filho fala sobre isso, né? Se o teu prazer tá no sextou, tem algo estranho aí, cara. Não faz sentido, Então, tua vida tá toda torta se você tá no prazer aí. quando... perfeito. Então, assim, quando você consegue produzir a ponto de sentir prazer, né? A gente está falando do trabalho, de qualquer outra coisa, mas você está ali e de novo isso tem tudo a ver com mindfulness, tem tudo a ver com flow, né? Que é isso, né? Tá lá na filosofia. Quem gosta aí do professor Clóvis de Barros Filho é um cara sensacional e ele fala exatamente sobre isso. Muitas palestras dele falam sobre isso. Você precisa trazer a tua satisfação para o que você está fazendo. E se você consegue produzir, você consegue entregar, consegue dar o check lá, como eu falei agora há pouco, você chega nessa sensação de prazer, de êxtase, dizer, cara, mais um entregue, mais um relatório feito, mais uma página concluída, né, mais uma apresentação feita, e isso te dá satisfação. Daí é o que o Diego falou, chega no final do dia, você fala, cara, pô, posso ficar mais um pouquinho? Não, a gente não está dizendo para você ser viciado em trabalho, não é disso. Mas é Falando de sinta tempo, prazer né? naquilo. Perfeito. Engraçado que a gente Sinta tá falando de prazer no que tempo, você está exatamente, né? fazendo. E quando você estiver em casa, você vai ter tempo para dar atenção para os teus, porque o que você tinha que fazer lá no trabalho você já fez. Olha que maravilhoso que é isso. Literalmente colocar a cabeça no lugar, né? E em cada espaço, bem feitinho, bem encaixadinho, assim, né? Isso é bem legal. Pessoal, cara, que legal essa primeira parte. Começou com dois super-heróis, né? Eu vou querer trazer mais um, né? Um que é clássico, né? A gente dá algumas dicas mais práticas. Eu vou trazer a questão do Kanban. Isso é clássico dos clássicos, né? Pô, fui pesquisar a origem. Pô, o Kanban é assim, é Kanban, né? São duas palavras, né? Um é placa e outra é quadro. É do japonês. Deu risada, né? Mas
que podia ser 2 sílabas, cara. Eu tô explicando as palavras. Eu tô dando risada aqui, o Thiago tá se explicando ali, mas é que ficou engraçado. É Kanban, é É, Kanban. Segue lá, isso aí. Thiago. É, cara, a gente tem nossa sessão Teletubbies aqui também, pessoal. Mas o Kanban, por que coloquei placa e quadro? Porque é bem isso, assim, você pega uma plaquinha, anota ali a atividade, a demanda, e você joga ele no quadro. E o quadro é o quê? É de tarefa a fazer, é, backlog, né? Coisa que você pegou, né? Demanda, um a fazer e um concluído. E daí essa gestão visual. Usa muito em fábrica e ganhou notoriedade, assim, talvez uns 30 não, uns 40, 50 anos, com o sistema de produção Toyota, né? Tem que anotar o nome do japonês aqui que eu anotei, ó. Taishi Ono, né? Ele era um engenheiro da Toyota e ele resgatou essa questão de quadro e de cartão para a questão da produção enxuta, para você ter uma gestão visual da tua produção. E isso é bem legal porque um dos focos da gestão enxuta é que você tenha mais produtividade e evite desperdício. E um dos focos disso, do Kanban, é você evitar ao máximo de fazer algo e deixar isso no meio, no quadrinho a fazer, né? Ou você tem a demanda, quando você começou a fazer ela, você tenta terminar ela o máximo, mais rápido possível. Por quê? Porque se você não terminar, a energia gasta sem resultado, né? Então, esse é um dos princípios aí da metodologia Kanban. Usa bastante hoje também na metodologia ágil, né? Eu trabalho muito com Kanban, eu anoto uma coisinha e passo para o quadro, a fazer, feito. Né? E isso para mim ajuda bastante, melhor que fazer às vezes gestão de e-mail, tentei fazer bandeirinhas, cores e afins, né? Não funcionou tão bem quanto o Kanban, porque o Kanban é simples. E assim, se você quer mexer com isso aí, tem uma ferramenta que é gratuita, você usa o Trello ele funciona com essa metodologia. Você abre um tema, né, faz o quadro, daí faz esse quadrinho de backlog, de demandas, de a fazer, de conclusões e até um quadrinho de projetos cancelados. Você tem uma visão, uma gestão visual do que está acontecendo. Para mim funciona bem, né? É um clássico, até brinco, ele deve ser o pai dessas aí, dessas metodologias mais modernas. Que eu ia trazer? Ele é bem simples. Eu queria também convidar vocês, porque eu sei que vocês têm uns mais modernos aí, né? O Diego trabalhando na área de tecnologia, o Paulo pô, numa uma baita de uma empresa, né? É grande, bem complexa. Eu ouvi falar em duas coisas que eu sei que vocês sabem também, de Pomodoro e de GTD. Vou falar a verdade, acho que o pessoal talvez está ouvindo, possa ter a mesma impressão que eu. Pomodoro, para mim, está bem perto de uma massa, de um molho de tomate. E E vem daí, e vem daí. GTD para mim, cara, é inteligência artificial. Mas não é bem isso aí na questão de gestão de tempo. Me ajudem, cara, para ajudar também o pessoal que está ouvindo. Bora então trocar essas ideias aí e falar de macarronada. Não, brincadeira. O questão do Pomodoro, Tiagão, para a gente dividir aqui com os colegas, e tem muita coisa que conversa aí com o que a gente veio falando agora, e não deixa de ser uma metodologia para você criar esse ambiente que a gente comentou agora de produção, de flow, né, de atenção plena. O negócio nasceu um pouquinho depois lá. O Kanban vem da 1940, 1950 ali. O Pomodoro, um estudante, né, italiano, desenvolveu a técnica e ele utilizava um timer que era um tomatinho. Pomodoro em italiano é tomate. E o timer Tem a dele ver com era um massa de tomatinho tomate, cara. Não estava viajando totalmente, pessoal. Então, já temos um ponto em perfeito, tá comum. vendo? E a técnica dele era essa. Ele fazia, o exercício dele era 25 minutos, ele colocava no timer dele lá, que ele ia só estudar, e depois 5 minutos que ele saía para tomar uma água, tomar um café, ir ao banheiro e tal, que é descansar o cérebro. Então você concentra 25 minutos no timer dele ali, foca naquilo que você está fazendo. Nada pode te distrair, né? Em 1980 não tinha celular, então os vilões começaram a aparecer aí de lá para cá. E você tem que se proteger, como a gente já comentou, você tem que
bloquear os teus alertas e tudo mais, como a gente já falou, para você conseguir, naqueles 25 minutos, você escolhe o que você vai fazer e você vai fazer só aquilo. Na linha do que o Diego comentou, não precisa ser necessariamente os 25 minutos. Talvez você está produzindo algo que 25 minutos pode ser pouco, você coloca lá 50 minutos, por exemplo, mas o importante é que o teu cérebro foque naquilo que você está fazendo, e você fique tranquilo, né? Você está mandando uma mensagem para o cérebro. Agora eu vou fazer só isso. O resto está anotado em algum lugar, está organizado em algum lugar, e eu vou olhar para aquilo ali depois. Você está conversando com você mesmo, e isso é bom, tá? E tá tudo bem. Você concentra naquilo que você quer fazer, e depois desses 25 minutos, 40 minutos, 50 minutos, enfim, você define, você para, respira, oxigena, dá uma volta na sala, vai no banheiro, toma uma água, toma um café, cuidado com o café, que às vezes ele demais pode fazer mal, e depois você volta. E depois de uma série dessas, né, na técnica lá, Pomodoro falava de depois de 2 horas, né? Então você fazia 4 ciclos de meia hora, 25, 5, 25, 5, e depois de 2 horas você dava uma pausa um pouco maior. Por quê? Para o teu cérebro descansar, para o teu cérebro oxigenar, para você dar uma tranquilidade para o cérebro, porque o cérebro ele é o que consome mais energia do nosso corpo, né? Então, quando você está focado ali, sabe aquela sensação de, puxa, tô um pouco cansado. Você não fez exercício físico, você se concentrou bastante ali, produziu muito, aquilo também te gera cansaço. Então você dá uma tranquilidade para o cérebro. Mas o sensacional é você chegar no final do dia e conseguir de novo, né? Estou sendo repetitivo, mas é porque de fato é o que a gente faz, a gente quer entregar. Você saber, não, eu estudei essas páginas, eu fiz os meus relatórios, eu consegui concluir as tarefas do dia lá porque você focou naquilo. Agora, se você ficar no multitarefa, você começa a fazer um monte de coisa e não termina nenhuma, e quando você vai para casa, você fala, putz, o que eu entreguei hoje? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou falar sobre GTD. Mas antes, menção honrosa aqui, eu estava pensando que se eu não fizesse a menção honrosa, eu que estou aqui representando a área de tecnologia, o pessoal vai me criticar aí nos comentários. Tem uma outra técnica que a gente não vai explorar aqui hoje, que ficaria meia hora só falando sobre ela, que é Scrum, né? Que também tem um livro que é o A nome do arte de livro é fazer o isso aí, dobro com a A metade do Arte de tempo. Fazer o Que Dobro com a Metade livrão, do Tempo. cara. Excelente. E Scrum eu vi que não estava na O, nossa o pauta, Daily tá mas aqui, galera, ó. O Dele. Daily tá aqui. a Daily tá aí, exatamente, Quem quiser exatamente. saber mais, pega esse livro para ler, vale muito a pena. E não é só para quem mexe com TI, viu? Mas, de fato, o foco do livro, a história do livro, fala sobre o desenvolvimento de um software. Mas o Diegão vai comentar mais, só fica o alerta. Não é só para gente de TI. Vai lá, Diegão. Perfeito, Meu, eu perfeito. uso, cara, no meu trabalho, meus chefes usavam em outras empresas. É bem, bem legal. Pô, para gestão, Não, é que excelente. assim, na área de TI, se você não conhece esse termo, aí é assustador, né, meu amigo. Você precisa Verdade. muito Não, assim, parar para ler blog, parar para ir atrás, que qualquer empresa que você entrar vai ser, né, já vão meter ali palavras de Scrum diariamente na sua cara, você tem que saber, tá? Mas esse mas o que eu quero falar é um outro que tem um nome um pouco parecido. Foi por isso que eu lembrei, que é a arte de fazer acontecer do David Allen. Tanto que eu vou falar aqui sobre GTD com vocês, mas a gente estava até conversando anteriormente que, na verdade, não é um treinamento de GTD que eu vou estar te dando, porque treinamento oficial de GTD é até complicado, assim. Tem gente que pode, tem gente que não pode, né? Tem critérios, assim, para se aplicar um treinamento oficial de GTD. Mas falar sobre, todo mundo pode. O que que é GTD, gente? Primeiro eu vou te falar assim, GTD mudou a minha vida. Isso eu vou falar até o fim. Porque é verdade. Fez toda a diferença para mim. É uma sigla G de gato, tá? T de tatu e D de dado. É a sigla para Getting Things Done. Ou seja, que as coisas sejam feitas, né? Fazer com que as coisas sejam finalizadas, sejam entregues, getting things done, né? Daí vem o nome da técnica GTD, que é explicada nesse livro, A Arte de Fazer Acontecer. Se você, neste momento, vou te pedir uma gentileza, se você puder, se você, neste momento, está ouvindo a gente lavando louça, ou até
Se estiver dirigindo, aí é mais complicado, né? Mas se você conseguir pegar o Google, digitar GTD, ir no Google Imagens e clicar na primeira, eu acho que vai ajudar bastante aqui para eu te explicar o básico do GTD. Para Eu vou fazer mim, isso. tá, GTD. Para mim, a primeira imagem é uma de um artigo da RD Station. Não sei se para você aí também. Ah, eu pesquisei pelo É, Bing, é horrível. é, O... daí você Deu pode certo ir, aqui, Diego. você pode ir pro artigo e ver a imagem maior lá e tal. Tá em inglês isso aqui, mas é tranquilo. No que se baseia GTD? É você saber que, hoje, o dia que for, entrarão coisas para você fazer, certo? Esse é o primeiro passo. Sabemos, pode ser domingo, não importa. Entrarão coisas para você fazer, aparecerão coisas que demandarão, aparecerão coisas na sua frente, né? Vamos colocar assim, principalmente dias de trabalho. Então, se você olhar nesse gráfico, vai falar assim, ó, apareceu coisa na sua frente. Primeira coisa, primeira ação que tem aqui, ó, é algo que você pode fazer alguma coisa a respeito? É algo que você, tudo, isso você pega uma mania, por isso que é animal, por isso que muda a vida. Tudo que aparece na sua vida, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, alguém que veio falar com você, alguém que acionou você no trânsito, sei lá. Tudo que acontece na sua vida, o teu primeiro pensamento, você pega a mania de sempre ser. Tem como eu fazer alguma coisa a respeito? E veja, se você está olhando a imagem, que para a direita ali é um não. Se não tem como fazer alguma coisa a respeito agora, então ou você elimina, joga fora, sempre, já deleta na hora, joga fora. Ou você anota em algum canto, fala, vou incubar essa ideia aqui, algum dia eu faço alguma coisa com esse troço, né? Ou você guarda nos seus favoritos como uma referência, às vezes uma leitura posterior, alguma coisa assim. O que brotar na sua frente? Não dá para fazer alguma coisa a respeito, você basicamente segue esse caminho da direita. Se dá Vocês para você fazer. Aham, estão vendo a imagem? peraí. Acho que não. Acho que não. Eu vou compartilhar aqui para quem está vendo no Se YouTube, tiver, acho né? que fica Boa legal ideia, boa de ideia, ver. boa ideia. Para quem está vendo no YouTube. Vou dar um share. A gente nunca dá share. Aí, ó. Isso aí. Boa, boa, Thiago. Dá para você fazer alguma coisa a respeito? Legal. Então agora ele entra em um outro fluxo. É um fluxo de projeto que a gente vai chamar aqui. Você vai planejar o que você vai fazer a respeito. Mas calma, tem um processo aqui também. Vamos seguir aqui pelo IES, tá? A gente já vai falar sobre isso aqui. Dá para fazer alguma coisa a respeito? Legal. Aqui entra a regra MORE, a regra de ouro do GTD, que é aquilo que apareceu na sua frente e que dá para você fazer alguma coisa a respeito, leva menos de 2 minutos para fazer? Sim, faz na hora. Na hora. Apareceu aquela mensagem no WhatsApp, é menos de 2 minutos para responder, é na hora. Apareceu aquele e-mail, na hora. Do it, imediatamente. Não, é algo que não leva 2 minutos para fazer. Legal. Então, ele terá que entrar num processo e haverá um planejamento a respeito, né? Você vai colocar. Eu uso Trello para isso, eu não posso mostrar aqui, porque tem muita coisa pessoal, o meu Trello, né? Mas basicamente eu gosto de fazer GTD no Trello. Basicamente, eu coloco algumas colunas assim, né? O que eu tenho que resolver imediatamente, né? Ou resolver o quanto antes, como se fosse uma fila, o que fica num planejado, o que está sendo executado nesse momento, o que fica num planejado futuro. Então, eu vou organizando em algumas colunas e arrastando os cards ali no Trello, justamente para dar essa sensação de que a coisa está acontecendo, né? De que realmente está avançando, de que a coisa realmente tem dado certo. Então é uma técnica, eu passei muito pincelado aqui por cima, tá? Mas é uma técnica muito boa. Ah, também fala sobre delegar, né? Se não é você que, que depende essa tarefa delegar, mas se for, fazer imediatamente ou colocar numa data específica futura para resolver. Esse artigo é bem grande.
Dá até para ter uma boa ideia, né, da utilização do GTD. Ah, aqui tem um exemplo de um Trello sendo usado. Aqui é o RD, mas enfim, é tipo Kanban também, né? De como utilizar o GTD para organizar a sua vida. E eu uso até para vida pessoal, para empresa, para tudo. É fantástico. Meu, que legal, hein, pessoal? Eu falei que o Kanban, ele era o pai, né, das outras metodologias. E efetivamente, sim, né? Você vê assim, que você faz a matriz de análise ali com o GTD, né? Mas você organiza as demandas no final que ficam ali num quadrinho de Kanban. O Eu vou. episódio dos livros, galera. Vou pegar Manda o livro, um então. gancho aí na fala do Diego. Não é um livro específico do GTD, mas esse livro aqui, ó, para gestores. É a aplicação do GTD para suas equipes. Vale a pena também a leitura, viu? Mas qual que é a pegada desse aí? Agora eu fiquei curioso também. Ele É é mais porque para o livro, delegar? a teoria do GTD, o primeiro livro, né, ele fala sobre aplicação pessoal. Esse aqui, ele dá um enfoque daqui, ó, na sua equipe, entendeu? Não, Para legal você pra poder caramba. trabalhar isso e desenvolver na equipe. Para os gestores aí que estão nos assistindo, vale a pena a leitura. Gostei das dicas dos dois, inclusive. Muito bom. Pô, gente, essas duas dicas de livro que vocês deram foram fenomenais. Eu vou efetivamente anotar e eu vou ler. Porque, pô, GTD é muito bom para minha gestão pessoal e, pô, para a equipe também é muito bom. A gente fica meio perdido de como direcionar o time. Mas vamos lá, pessoal, vamos continuar. Eu queria contar uma história para jogar um arquétipo aí que é famosíssimo, né, no corporativo. E um dia, e essa história é real mesmo, não vou falar os nomes, até porque nem lembro de quem que era, mas eu fui fazer uma dinâmica de emprego, né? A empresa eu vou falar, é a Deloitte, eles fazem isso, a empresa de Big Four, as quatro maiores empresas da auditoria fazem isso, programas de trainee, sempre, e dinâmicas bem imersivas, né, para entender como que as pessoas se comportam no mercado de trabalho. E uma delas era você se apresentar, né? Eu me apresentei, nem lembro o que que eu falei, só lembro que eu falei, meu nome é Thiago e a principal característica, eu não me lembro qual que era, eu comentei no momento, mas tinha um outro colega que ele falou assim, meu nome é tal, eu estudo na Phi Business School, existe a Phi Business School ainda, né? Mas ele fez questão de falar em inglês, né? E assim, qual que é a minha principal característica? Minha principal característica é sou proativo. O que é ser proativo? Ser proativo é apagar o incêndio antes que ele aconteça, né? E é com essa história que eu queria trazer o estereótipo do apagador de incêndio. Um bom planejador, ele é capaz de não permitir que os incêndios aconteçam. Mas um apagador de incêndio, ele pode ser uma característica muito, essa pode ser uma característica muito perigosa para uma pessoa. Eu já fui um apagador de incêndio. E o que acontece, né? Eu era extremamente proativo também, mas não nessa definição do colega do Tiago, mas na definição de apagar o incêndio de fato, de saber que tem algo acontecendo e de ser o primeiro a levantar a mão e dizer, não, peraí que eu vou tentar resolver. O problema é que essa característica ela pode se tornar um vício. Ela pode se tornar algo que você está o tempo inteiro fazendo e você não dedica tempo. Lembra que o tema do episódio de hoje é tempo. Você não dedica seu tempo para ações estruturantes. Ações estruturantes é aquilo que vai fazer com que o incêndio não aconteça. O incêndio, infelizmente, pode acontecer? Pode. Eventualmente, coisas que não estão planejadas aparecem, casos fortuitos, que você vai ter que atuar. É um incêndio do teu dia e você vai ter que atacar. Agora, se você passa o dia apagando incêndio, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que vive apagando incêndio é uma pessoa que está sempre sendo reativa. É uma pessoa que está sempre sendo acionada para fazer isso. E isso consome o tempo de forma absurda. Porque se você planejou, ninguém planeja o dia para apagar incêndio. Se você está apagando incêndio o tempo inteiro, o que você planejou para fazer no seu dia está ficando lá em segundo plano. O tempo está passando, a lista só vai aumentar o teu backlog e você está lá posando talvez de super-herói. Cuidado, porque se você se torna insubstituível, como que você vai se desenvolver? Ou como que você pode até ser convidado para fazer outra coisa e ninguém vai conseguir ir para o teu lugar, porque você é a pessoa, é o centro das atenções, é o apagador de incêndio oficial da equipe.
Pode parecer algo positivo, mas na prática não é algo positivo. O apagador de incêndio, ele geralmente está estressado, ele geralmente vai para casa com uma sensação de, puxa, não consegui fazer o que eu cheguei de manhã para fazer. Isso é perigoso. Então, assim, essa sensação de ser um apagador de incêndio, você pode ter uma característica de conseguir atuar bem em crises. Só que se a tua vida no trabalho é uma crise, aí o problema é mais grave ainda, galera. Crise e Os- treta tem muito a ver, né? Falamos da crise dos bombeiros do apagador de incêndio, que o Paulo explicou ali, o estereótipo da pessoa que trabalha com apagador de incêndio. Isso acontece em várias empresas. Mas, fazendo esse paralelo com a treta, eu quero entrar na treta. Eu prometi treta para vocês. Eu prometi frases impactantes de internet que às vezes as pessoas não concordam. E eu tenho certeza que um de vocês não vão concordar. Vou falar, mandar uma aqui. Não é falta de tempo, é falta de Que prioridade. prioridade. Essa é boa. E essa é difícil de responder, sabe? Porque ela tá certa. Ela tá semi-certa. É por isso que ela é difícil, eu acho. Realmente, se a sua vida está partindo de um pressuposto que a sua vida está estável e você tem uma gama de coisas para resolver, se você não priorizar o que é mais importante, o que e eu como colaborador fazia muito isso, sabe? Eu ficava muitas vezes refletindo assim, olha que bacana. Hoje eu acho isso acho isso bem legal de relembrar que é um acerto. Eu tive muitos erros, né? Mas isso era um acerto que eu tinha como CLT. Eu sempre pensava assim, de tudo que eu tenho, de tudo que eu posso fazer hoje, né, e agregar para a empresa, o que trará mais impacto positivo, mais impacto no faturamento da empresa? Ia decidindo, assim, dentre as coisas que eu poderia fazer no dia, aquilo que fazia mais sentido. E defendia isso para os meus líderes e tudo, eles gostavam bastante. Então, sim, se você parar para pensar, não haverá tempo de você ler todos os livros do mundo, de você ver todos os filmes do mundo, todas as séries do mundo, de ir a todos os lugares ou de trabalhar em todos os ramos. É claro, é preciso ter prioridade. É preciso saber o que se quer e priorizar as coisas que fazem sentido para a história de vida que você quer escrever para você. Aonde que eu acho que essa frase, que eu falei que ela é semi-certa, né? Até agora eu só defendi ela como certa. Onde que eu acho que ela é polêmica, que ela é treta, e ela é semi-errada? É que, para alguns, a escolha não é tão preto e branco assim. Tem algumas escalas de cinza. Eu vou dar um exemplo que eu acho que eu nunca contei para vocês. E vou contar aqui para todo mundo já de cara, né? Eu tive uma vez uma risga com o RH de uma empresa que eu trabalhei. Porque eu geralmente ou era muito amigo ou parceiro, braço direito assim do RH, porque eu sou da área de ensino, né? Então, ou era muito positiva a relação com o RH, ou era muito difícil nas empresas onde eu passei. E essa foi muito difícil. Por quê? Porque havia uma gestão que leu o livro, eu acho que é do Tiago Nigro, não sei, de alguma dessas pessoas assim bem influentes da internet brasileira que fizeram um livro que chamava-se o Clube 5 a.m. Club, que defendia que você tinha que acordar às 5 da manhã para ter sucesso na vida. E é isso, a fórmula, né? Você tem que acordar às 5 da manhã e você vai ser rico. E essa pessoa da RH criou um clube dentro da empresa chamado Chega de Mediocridade. Mediocridade Nunca Mais, é o nome do clube. Veja, tá todo mundo se coçando aqui. Terrível, né, gente? Como é que o RH não percebe o quão terrível é isso, cara? Mas vamos lá, deixa eu terminar a história. Não, e eu morava num bairro de poder aquisitivo baixíssimo, assim, né? Uma região, assim, um pouco mais precária, né? Em questão de asfalto, em questão estrutural e tudo mais. Nessa época, e a gente via coisas, assim, todo dia bem impressionantes, né?
E eu via todos os dias os carrinheiros na rua. Eu via todos os dias pais. Imagina que eu estava dirigindo, indo para o trabalho, e eu via na minha frente, numa rua meio de lama, assim, meio de terra molhada, um pai de bicicleta levando a filha e o guarda-chuva e o guidão ao mesmo tempo para levar a filha para a creche 6 horas da manhã. E eu pensava assim, esse cara é medíocre? Porque aparentemente quem não acorda às 5 da manhã não faz parte do 5 a.m. Club e é medíocre. Eu achei muito fora da casinha, assim, sabe? Muito para quem está com a vida extremamente estruturada, tô no meu apartamento, nesse bairro bacana, e eu preciso acordar às 5 da manhã para que tudo ocorra bem. Então, eu tentei participar, eu tentei ajudar, mas a realidade contrastava com aquilo e não fazia sentido. Então, quando alguém fala não é falta de tempo, é falta de prioridade, calma lá, não para todos. Talvez para alguns que têm o privilégio de estar com uma vida mais estável, você pode priorizar algumas coisas e não outras. Mas para outros, isso não é uma verdade. Na verdade, você está numa correria muito grande para conseguir fazer com que a sua vida pare de pé. E eu diria, Brasil, terceiro mundo, sei lá, mais de 30% do país não tem saneamento básico, né? É Meu, uns é muito mais números, que isso. é É muito mais da mais que metade da isso. É população. É verdade. absurdo, mas é Obrigado, metade da população. obrigado. Então é muito fora da casinha pegar, que nem se diz o Faria Limer, né? Pegar 5% da população e tentar aplicar como uma realidade para a companhia toda, né? E se você não participar, você está fora do clube, você é medíocre, enfim. Então é prioridade, é falta de prioridade, muitas vezes sim, muitas vezes não. Você está usando o seu tempo da melhor forma que você consegue para amar sua filha, para se dedicar a colorir com giz de cera. E você ficou até tal hora fazendo isso, não consegue acordar outro horário, ou você deu o seu melhor com o tempo que você tinha disponível, com base ao olhar para a sua realidade. Então, nem sempre é uma prioridade no sentido de é uma escolha. Às vezes o tempo ele te consome de uma forma que você faz o melhor que você consegue, né? E o que acontece? O pessoal fala, tem que acordar às 5 da manhã, mas pô, você tem que acordar às 5 da manhã para ir para academia, né, para tomar banho gelado, ou Aí porque a tem que vida tá pegar o faciona, metrô, né? Então entendeu? aí tá Ou porque tem que tranquilo. chegar rapidão lá na fábrica, né? E aguentar chefe e tal. Pô, não, não é assim tão fácil, né? Tem gente que você pode escolher, tem gente que é obrigado. E não é porque a pessoa ela acorda mais cedo ou mais tarde que ela consegue gerar mais ou menos resultado. É por isso que eu digo que essas frases, quando eu ouço, tá? Pela vivência que eu tive. Quando eu ouço frases assim, né, como se fosse uma escolha, por que que a pessoa não escolhe um caminho melhor para a vida dele? Na minha mente, eu sempre lembro do cara com a filha, bicicleta e guarda-chuva, Cara, seis espera que eu horas, vou mandar uma outra treta. 6 horas da Antes de você terminar isso aí. manhã, tentando chegar na creche para deixar a filha ir trabalhar. É puta A memória, né, cara? frase. Fantástico. A frase que eu queria mandar, e tem tudo a ver com o que estava falando, Diego, o pessoal fala assim: todo mundo tem 24 horas. A gente já colocou aqui que tem gente que precisa acordar às 5 da manhã, pegar metrô, né, pegar ônibus, bicicleta para levar a filha, guarda-chuva de um lado. Cara, são 24 horas. Paulo, tu tem as mesmas 24 horas desse garotinho, desse pai, né, que levava a filha de manhã? Cara, isso beira ofensivo, né, cara? Quando alguém chega pra você e fala, não, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se você não venceu na vida, foi por causa das suas escolhas. Eu, pessoalmente, tenho as minhas preocupações quando as pessoas falam assim, não, a questão
a sociedade criou aquela situação, aquela pessoa, eu acho que tem que ter esse cuidado. Mas dizer que as pessoas têm as mesmas 24 horas, cara, aquele rapaz que o Diego acabou de dar o exemplo, ele não tinha as mesmas 24 horas que o pessoal que estava lá no clube que o Diego estava exemplificando. Não tinha mesmo, porque ele tinha que fazer um monte de outras coisas que a vida dele obrigava ele, que as outras pessoas não tinham. Então, assim, a gente de fato precisa colocar isso na balança. Então, gestão de tempo tem que ter esse cuidado, até falando aqui com relação a você como líder, né? Você tem uma equipe, a tua equipe ela é formada por pessoas diversas, né? Se você tem pessoas ali na tua equipe de várias idades, por exemplo, você tem uma pessoa que talvez está lá, um colega de trabalho na sua equipe, que pode ter uma esposa doente, que para ele fazer uma hora extra significa que a esposa dele doente vai estar na casa dele sozinha. Perfeito. Agora, se você tem uma outra pessoa na sua equipe que talvez é um pouco mais jovem, que não tem ali uma família já estruturada, né, que ainda está solteiro e tal, o tempo dele é diferente, a disponibilidade dele vai ser diferente. Então, você como líder tem que entender que não, a sua equipe não tem todo mundo as mesmas 24 horas, cada um tem as suas responsabilidades. Ao mesmo tempo que, puxa, você tem uma pessoa que já está um pouco com a idade mais avançada, ali na meia idade, no nosso caso aqui, galera na fase dos 40 anos, ele não está mais estudando eventualmente, né? Ele pode estar, inclusive super recomendo, mas talvez ele não tenha, ele já terminou ali os seus estudos, ele não está fazendo nenhum, não tem nenhum compromisso à noite, mas você tem uma outra pessoa mais jovem que está fazendo a faculdade dele à noite. Então você tem que avaliar isso, como que você está tratando esse tipo de coisa, caso você precise de alguma coisa que vai fugir do horário administrativo, por exemplo, né? E aí a mesma coisa com relação a como que tudo isso se compõe na hora do trabalho, né? Aquelas 8 horas ali do que está acontecendo, como que isso está distribuído, né? Para quem faz teletrabalho, por exemplo, como que as coisas se organizam. Quando você constrói um time que tem maturidade e você consegue dialogar dentro de uma base de confiança, e você transforma o teu time numa máquina, né? Não é comando e controle, é um processo de entregas. Quando a tua equipe faz gestão de tempo, através do exemplo da liderança, você constrói uma equipe de alta performance. Aí muda tudo. Cara, Animal, que Paulo, papo animal. legal, pessoal. É fantástico E falar com só vocês. complementando, muito da gestão do tempo, como o Paulo falou, passa pela liderança. Tem decisões de gestão do tempo ou de incêndio que às vezes a liderança também não colabora, né? Para que a gente possa fazer uma boa gestão do tempo. Então, é importante ter essa consciência, conscientizar a liderança da empresa, ou se você está num grau hierárquico maior, está vendo que um time não está entregando tanto, olha para a liderança desse time, né? Então, é importante entender que muitas vezes a gente, como colaborador, pode tomar algumas decisões, algumas coisas que vão melhorar o seu tempo diário, às vezes você precisa de uma liderança melhor, não tem jeito. A liderança é espetacular, né? É fantástica nesse processo, porque é ela que faz com que você saiba priorizar as coisas certas. Isso é, assim, essencial na gestão do tempo. Você tem que saber o que você tem que fazer no momento correto, porque senão é, vai acabar desperdiçando muita energia. Gente, que papo legal! Eu queria convidá-los, né, a falar o e daí, né? O que que a gente ganha com gestão de tempo? A gente já entrou na questão de liderança, resultados, visibilidade. É, larga aí as considerações finais para a gente amarrar todo esse nosso bate-papo, pessoal. Tiagão, como a gente já falou em vários outros episódios, a gente está trazendo aqui um pouco da nossa experiência. Então, a gente gosta de teoria, né? Somos três amigos aí que já viveram um bocado, e o que a gente está trazendo é uma mistura de teoria com prática, né? Tem muita teoria muito boa, super recomendamos que assim vocês busquem conhecer mais, ler mais, se informar mais sobre tudo isso, como a gente falou nesse episódio bastante, né? Deu várias dicas aí.
Mas o que a gente está trazendo aqui é essas teorias colocadas em prática. Então, o nosso objetivo é que talvez você dê um salto através daquilo que a gente está compartilhando com cada um de vocês. Nesse sentido, uma liderança que consegue fazer a gestão do tempo, ela consegue desenvolver um processo dentro da sua equipe, aonde a equipe dela consegue produzir. A hora que a sua equipe consegue produzir e para de ir lá te procurar para perguntar tudo que ela tem que fazer, ou não consegue tomar uma decisão sozinha, você, como líder, começa a ter tempo para fazer a tua equipe evoluir ainda mais, para olhar para a tua equipe e identificar oportunidades de melhoria de processo junto a eles. Então, você vai ter tempo livre, a tua equipe vai ter tempo livre, e não é tempo livre apenas ocioso, mas talvez aquele ócio produtivo, onde você, de fato, vai começar cada vez a entregar mais, e o que me deixa mais empolgado, se estressar menos. Durante muito tempo eu tive alguns problemas com relação a isso, né? O Diego falou sobre notificações, sobre questão, eu falei um pouco aqui que eu era o apagador de incêndio, e quando eu trouxe essas teorias para a prática na minha vida, eu comecei a ter uma mudança de entregas fantástica. Eu entregava mais, eu passei a entregar mais, eu me estressei menos, e o que me deixa muito empolgado, a minha equipe evoluiu. Eles não dependiam mais de mim. Eu comecei a enxergar a minha equipe fazendo, a minha equipe entregando, a minha equipe evoluindo, e inclusive indo mais longe ainda, que é o que toda liderança precisa buscar, fazer e criar sucessores para ela. É É tão um bom, né? insight que Muito me deu importante. aqui, Paulo, estou falando disso, é você gestão de tempo como uma ferramenta de promoção dentro do corporativo. Porque você gere bem o tempo, você consegue fazer com que a equipe tenha um desenvolvimento bom, né? Porque já está entendendo melhor as demandas. E uma vez que você consegue ter essa liberdade, você consegue ter uma promoção na carreira. Pelo menos essa história para mim aí fez um Sem pouco de dúvida. sentido. Para concluir, eu estava pensando aqui em a gente fazer um exercício prático do que da aula que o professor Paulo trouxe para a gente aí hoje, né? Eu queria sugerir que você fizesse agora, você que está nos ouvindo, e quem está aqui também, a respiração 4-4-4. 4 segundos puxando, 4 segurando e 4 soltando. Vamos lá, ó. Puxando, ó. 1, 2, 3, 4, segura. 2, 3, 4, solta. E 2, 3, 4. Se você tiver cansado, estressado, atribulado, corrido, não sabe o que priorizar, faz isso, faz 2, 3 vezes. A diferença é inacreditável. Da clareza, o teu cérebro às vezes só precisa de oxigênio, meu filho. É o único alimento que ele come. Ele só precisa de oxigênio. Dá um pouquinho de comida para o seu cérebro, rapaz. Respira um pouco, presta atenção ao seu redor. Fazer as coisas na loucura, pilhado, acelerado, muitas vezes faz você entregar muito menos valor para a empresa do que se você prestar atenção, souber priorizar, souber organizar aí as suas tarefas no seu dia a dia. Se acalma, organiza. Líder não é líder na loucura. Líder é líder na inteligência. Não é se matando, é trabalhando de forma inteligente, tá bom? Valeu. Só a gestão de tempo trouxe bastante coisa legal para gente. Tem links com vários outros episódios. Vícios e virtudes, o mindfulness tem bastante relação. Tivemos episódios recentes sobre feedback. Pô, tu é gestor, vale super a pena também visitar. Então, estamos tendo um portfólio legal aí no YouTube. Estamos entrando no Spotify, que é uma plataforma de podcast. É, alguma coisinha a gente vai ter também lá no Instagram. Então acompanha a gente, compartilha aí. Se você gostou dessa hora, é, coloque aí pro pessoal, se te ajudou, comente. Vai ajudar muito, né, o algoritmo também entender que esse conteúdo é relevante e que a gente vai crescendo e também a gente vai descobrindo tudo isso com vocês. Eu já fiz o pitch do livro tantas vezes, né? Então, gente, para não ficar cansativo para quem acompanha mais a gente,
Você sabe, né? Ou você pode ver aí nos episódios anteriores, como o Thiago falou, eu estou lançando um livro, 365 dias para transformar. Link aqui embaixo para comprar na pré-venda. E comprando na pré-venda ganha desconto quando eu lançar a mídia física, valeu? Um abraço. É isso aí, galera. Forte abraço. Cuide bem do seu tempo.